Oi gente, tudo bem? Vamos dar uma olhada então aqui no overview do Animate, ver como é que ele funciona, o que é cada coisa dentro dele e como fazer uma vetorização rápida, né, usando uma técnica um pouquinho diferente de técnica do Illustrator, por exemplo. Ali, vou mostrar para vocês uma técnicazinha que eu acho bem interessante, que funciona bem pelo sistema do Animate. E justamente por ele ser diferente do Illustrator, ele tem uma forma que a gente pode utilizar e criar vetor. Então vamos lá. Primeira coisa, quando abre ele, ele vai perguntar como quero criar um arquivo. Pode vir no Create New ou criar aqui rapidamente nas opções já pré-estabelecidas. A gente vai criar em HD, tamanho, usar Character Animation aqui no preset, frame rate vamos colocar 24 quadros por segundo, plataforma Type ActionScript 3.0. Pode manter essa aqui sem problema algum. Se vocês forem ver, ele tem uma série de presets aqui. Rede social, ele tem preset para Facebook, Twitter, YouTube. Games também, ele vai ter preset de resolução de tela, resolução de telefone e por aí vai. Educação, são presets também de resolução de telas, para fazer propaganda, web, enfim. Vários presetzinhos ali pronto já. Vamos voltar para Character Animation, HD, frame rate, que é a taxa de quadros por segundo que vai ter, né, o FPS da nossa animação, 24 quadros, que é o padrão usado, Create. E ele vai abrir. De cara a gente já vê que ele é bem parecido com o Photoshop, Illustrator, o design dele não foge muito, mas ele ganha algumas coisas que o diferenciam, né, como ter aqui essa aba de propriedades e uma aba de biblioteca. Essas duas a gente vai usar elas bastante à medida que a gente for se aprofundando nos conceitos do programa e mais adiante, principalmente com personagens. Então elas vão ser abas bem importantes para nós. Então todas as modificações de cada ícone que a gente cria no Animate está em propriedades que a gente vai ajustar. Mais à direita aqui a gente tem as opções de cor, opção de transformação dos objetos, alinhamento, informações de como está esse objeto, presets de movimentação. Aqui vai ter brushes que a gente pode utilizar. Vamos vir aqui para a nossa esquerda, né, a caixa de ferramenta dele. Vamos dar uma olhada no que faz cada ferramenta para vocês irem conhecendo aqui. Então, primeira coisa, ele trabalha não com artboard, ele trabalha com cena. Então a gente tem cena 1 e aqui symbols. Não tem nenhum símbolo ainda. Símbolo é uma coisa muito importante dentro do Animate e a gente vai ver depois isso também mais à frente. Vamos dar uma olhada na caixa aqui de ferramentas. Então, ferramenta de selecionar normal, clicando aqui em abrir, seleciona a seleção normal e a seleção subseleção que é o A. VIA, o que, né, vai ser o transform que ele vai ter, polígono aqui mesma coisa do Photoshop, o laço. A gente fosse selecionar alguma coisa, pin, esse pinzinho vai servir quando a gente tiver um objeto querer fazer alguma deformação, a gente vai dando uma olhada depois no uso deles também. Brush, ó, faz um brushzinho aqui. Esse aqui é o brush fluido e tem o brush normal. Você vê que ele faz uma correção também à medida que eu vou desenhando. Ó. Se eu dou uma tremida, ele dá uma corrigida leve no formato. O lápis faz uma linha fina. E aqui ferramentas de retângulo e retângulo com primitiva. Retângulozinho normal. Cria de acordo com o que está aqui embaixo, ó, a forma como ele vai criar, com a cor azul e com a borda preta. Normal, que nem Photoshop Illustrator. E aqui embaixo ó, ele tem esse... Opa, deixa eu voltar para o azulzinho. Aqui embaixo ele tem esse quadradinho, que ele determina o tipo de objeto que ele está sendo realizado. E aí é uma coisa que diferencia bastante o Animate do Illustrator, por exemplo. Cada ferramenta que a gente for clicar, ó, ela vai ter algumas opções aqui na parte de baixo. Vendo ali? Estou clicando aqui no símbolo. Estou clicando aqui no brush, ele vai trocando. Ó. Mas esse aqui ele fica constante. O tipo de objeto que ele vai criar. Ó. Claro que as daqui de cima, elas são só de seleção, então elas não têm opções aqui na parte
de baixo. Aqui, estão vendo que tem os marcadores e é o que diferencia cada estilo de ferramenta. Tem um marcador fazendo um grupinho. Se eu puxar ele, ó, ele vai agrupar da forma como esses marcadores estão colocando as ferramentas. Então sempre vai ter esse cara, quando a gente clicar em algum símbolo para criar, em alguma entidade de criação de desenho, esse cara aqui de baixo que é o Object Drawing. O que isso vai diferenciar para nós? Qual é a função dele? Vou criar um círculo aqui, pegar a ferramenta de círculo, posso criar uma oval normal, oval primitiva, e vou botar uma outra cor. Vou botar uma cor verde, uma cor verde neon aqui. E vou manter ele como ele está aqui, ele está desligado, o tipo. Vou criar por cima do quadrado que a gente acabou de criar. Fazendo isso dentro do Illustrator ou Photoshop, eles ficam dois objetos completamente separados, não tem interferência. E isso só vai valer no Animate caso eu ligue o Object Drawing aqui, o J. Quando eu crio, ele vai fazer como objeto separado. O primeiro que a gente criou com ele desligado, se eu for aqui, apertar no V, né, ir para a seleção, dou um clique aqui, tenho que dar 2 cliques. 2 cliques é o que seleciona o objeto de forma completa dentro do Animate. 2 cliques, tirei, ele cortou o cubo lá. Por que ele fez isso? Quando ele está aqui não ativado o Object Drawing, ele dá um merge, ele mescla tudo que está na tela. Essa mesclagem, no primeiro momento, parece estranha e como é que a gente vai se acostumar a trabalhar com ela, né? Mas no Animate faz muito sentido, facilita muito a nossa vida para fazer algumas animações. O que não vai cortar uma coisa na outra? Quando estiverem em layers diferentes. Ou quando clicar aqui e ele fazer um Object Drawing, que foi o que fez aqui, ó, criou um objeto e aí ele não bate no quadrado aqui. Só que olha a diferença desse Object Drawing que ele criou aqui, ó. Eu não consigo manipular ele, tenho que dar 2 cliques e aí eu consigo manipular ele. É como se criasse um grupo dentro do Illustrator, por exemplo. Tu tem que entrar nele para poder fazer modificações. Sem ele estar nesse sistema aqui, ele está no sistema normal do programa, eu posso fazer animações de deformação dentro da esfera de forma muito mais natural. O único cuidado que a gente tem que ter é manter ele numa layer separada dos outros objetos, para na hora que ele for um por cima do outro, ó, dou 2 cliques, eles não cortarem eles ali. Sempre com 2 cliques que a gente vai selecionar. Um clique eu seleciono o preenchimento, 2 cliques eu seleciono preenchimento e contorno. Senão ele seleciona só uma parte. Ó. Se eu der um clique aqui nesse contorno, ele pega só uma linha. Se eu der 2 cliques, ele pega todas as outras linhas correspondentes. Tá? Isso vale até para a seleção. Ó. Seleciono uma coisa, eu posso cortar ela, aqui ele cortou já cortou também as linhas aqui. Esse aqui, como estava com o Object Drawing ativado, aí ele não tem influência. Mas é só um cuidado que a gente tem que ter na hora de criar os objetos dentro do Animate, de fazer pensando eles essa sobreposição. E por isso que o sistema de vetor dele pode ser usado de uma outra forma, que pode ser bem rápida da gente produzir também. Então, cubo, esfera, Polystar. Nota que quando a gente vai para o V, posso dar 2 cliques no objeto e movimentar, ou eu posso pegar os cantos dele e movimentar, ou até as bordas aqui. Então ele tem um poder de movimentação com a ferramenta de seleção bem alto da gente mexer nos pontos todos. 2 cliques, deletar. Tá? E a linha, essa aqui vai ser a ferramenta que a gente vai utilizar para vetorizar, depois eu vou mostrar para vocês como que a gente vai utilizar ela. Tá? Ferramenta de texto. Se quer ver qualquer coisa aqui, funciona. É normal, que nem qualquer ferramenta de texto que vocês estão acostumados, ele abre uma caixa. A gente vem aqui que eu estava comentando com vocês as propriedades. Ó. As propriedades, o tamanho desse texto, 50, já começa a ficar mais interessante da gente ver. Borracha, a borracha dele, ela pega
o Animate é um software vetorial. Ou seja, tudo que a gente cria nele aqui é um vetor. Se eu apertar no A, que é a subseleção, ele criou aqui um monte de vetorzinho pra gente. Deixa eu pegar a linha que vai fazer, né? Vamos supor que a gente faz aqui uma linha, aperto no A, que é subtua, ele tudo tem uns vetores ali para trabalhar. E a borracha dele, ela vai apagar os vetores aqui. Fazer esse papel. Aumentar aqui o tamanho. Vocês viram que tudo aqui na aba de propriedades, né? Então é ali que a gente vai concentrar muito. E aí, apagou. Então é uma borracha que funciona preenchimento de contorno, preenchimento normal, conta-gotas de buscar cores e tudo mais. Câmera, ele tem todo um sisteminha de câmera aqui 2D que a gente pode utilizar. O pan, a mãozinha, né, que vai ser, e a lupa. Então esses três de baixo são referentes a toda a parte de visualização dentro do software. Então esse é bem básico, bem aqui das caixas de ferramenta. À direita a gente tem a timeline. Vou criar aqui. Vou criar aqui. Eu estava na layer da câmera, deixa eu apagar essa layer aqui. Vou criar um quadrado aqui. Vim na V de movimentar. 2 cliques nele. Aí temos aqui o nosso cubo. Então é aqui onde a gente vai fazer esse carinha se movimentar. Supor que eu vou aqui no frame 25, clico aqui. Posso vir com o botão direito, inserir keyframe. E vou jogar esse cara para cá. Agora ele pulou para lá. E aqui está toda a timeline para a gente controlar depois tudo certinho. Vou dar 2 cliques nele e transformar em Classic Twin. Ele vai fazer a animaçãozinha bonitinha aqui para nós. Esses passos de animação a gente vai ver em outros vídeos mais à frente, mas só para vocês darem uma olhada como é que funciona a timeline dele aqui. Então aqui tem o FPS, qual o frame que a gente está, aqui o marcador de inserir keyframes, eu posso trocar em inserir keyframe vazio ou frame. Então notem que ele funciona muito com essa questão. A timeline eu não consigo nem navegar nela, ela é travada se eu não inserir frames. Agora eu posso trabalhar que eu inseri quadros ali, mas se a gente não insere quadros, eu não consigo navegar nela. Eu preciso ter quadros para poder navegar na timeline, certo? Senão ela fica um vazio, ela não tem utilidade praticamente. Controles aqui de player para loop. Aqui ficou pequenininho o tempo de loop. Agora sim. O tamanho dessa timeline. Então esses são os ícones que a gente vai fazer de controle de linha do tempo. No mais aqui a gente vai adicionando layers. Então cada layer vai ser um objeto animado. Isso que a gente tem que ter bem importante. Cada objeto que a gente queira que tenha animação, interação com o cenário, ou vai se movimentar diferente. Então é uma layer nova. Tá? Podemos criar conjunto de layers. Aqui serve para a gente ver só o outliner, para dar um highlight na layer que a gente está trabalhando. Visualização e não visualização. E fechar. Em alguns momentos a gente vai fechar a layer, cadear ela para não ter interferência de nada aqui. Então esse é um overview bem básico do Animate.